começar falando do Atlético, porque há 10 dias teve uma entrevista importante na sede para falar das finanças do clube. É um assunto que preocupa a diretoria. E agora, presta atenção que o Globo Esporte vai aprofundar tudo para você entender. Já faz 10 dias que a Arena do Galo foi palco dessa entrevista. Quase 3 horas de conversa de um assunto que até hoje repercute e incomoda: dívida. Eu faço aqui uma meia-culpa, a gente errou muito, a gente aprendeu muito, a gente ficou triste com a porção de coisas que aconteceu. Foram 5 anos de acertos, foram 5 anos de erros, foram 5 anos de muito aprendizado. O Atlético tinha uma fama muito ruim, não pagava, atrasava salário, não comprava, não pagava. Era uma fama muito ruim. E a gente conseguiu melhorar isso. Rolou notícia que os salários dos jogadores estão atrasados. Procede? Sim, Maurício. O salário atrasado é o deste mês. Ele deveria ser pago no dia 5, no último dia 5, e ainda não foi pago. E tem uma situação também de atraso com direito de imagem. De fato, a gente piorou um pouco nesse quesito no primeiro semestre desse ano. O Atlético está sendo cobrado por dívidas referentes à contratação de 5 jogadores. A direção do Galo confirma os atrasos. De fato aconteceu, né? De alguns clubes a gente atrasou parcelas, pagamos algumas, não pagamos outras. Não é de hoje que a situação financeira do Atlético está no noticiário. Entre 2023 e 2024, a dívida do Atlético aumentou em quase 100 milhões de reais. Era de 1 bilhão e 310 milhões de reais e foi para 1 bilhão e 400 milhões. Isso segundo o balanço financeiro divulgado pelo Atlético. Mas de acordo com o economista César Grafietti, que produz relatórios das finanças dos clubes brasileiros desde 2011, a dívida do Galo é bem maior, 2 bilhões e 300 milhões de reais. A divergência nos números tem 2 motivos. O primeiro é que o Atlético abate da dívida valores que ainda vai receber pela venda de jogadores. Quando a gente vende um Paulinho, por exemplo, para o Palmeiras, o Palmeiras vai nos pagar durante 3 anos. É o que a gente chama de contas a receber. Eu não considero os valores a receber pela venda de jogadores por um simples motivo. O próprio Atlético Mineiro deve a outros clubes. Então, se eu considerasse isso na conta do Atlético, porque o Palmeiras é um bom pagador, por exemplo, o que eu faço no caso do Cuiabá, que tem valores a receber? Não considero porque o Atlético é um mau pagador? A SAF também não considera na dívida 554 milhões de reais em receitas que foram antecipadas para a construção da Arena do Galo. Isso não deu isso para ninguém. O que a gente tem hoje é uma arena que, ao invés de a gente ter a capacidade de vender 45 mil ingressos, eu posso vender 37 mil ingressos, 38 mil ingressos, porque os outros já foram comercializados de forma adiantada. Imagina que você recebeu um salário adiantado, um mês de salário adiantado. No mês seguinte você não tem esse dinheiro. Se eu não considerar isso, eu estou dando um benefício para o clube, porque eu estou considerando que tem uma receita muito maior do que a realidade e estou ignorando que essa receita já entrou no caixa. O que ambos concordam é que a dívida onerosa do clube é de quase 1 bilhão de reais. Esse número é o número mais preocupante. Por quê? Dívida onerosa é aquela que tem custo. É aquela sobre a qual incide juros. E com 1 bilhão, a gente está pagando ali por volta de 200 milhões de reais todo ano de custo financeiro efetivo. Então é isso que faz mal para o clube. Há anos, o Atlético tenta atacar esta dívida. Em 2022, o clube decidiu vender a parte que tinha deste shopping com esse objetivo. Vamos fazer as negociações com os credores, vamos acertar com todos, vamos diminuir os nossos custos financeiros que são absurdos, né? Os juros que a gente paga. A expectativa era zerar a dívida até o fim de 2026. Hoje, já não há mais previsão para que isso aconteça. Não tem prazo, né? É um processo, como eu disse, muito complexo. Se você não reduz a dívida e os juros continuam altos, ele fica impactando sempre em cima de um valor muito grande. É isso enxugar gelo, né? Todo ano o gelo está lá do mesmo tamanho. Quando virou SAF em 2023, o Atlético recebeu um aporte financeiro de quase 1 bilhão de reais e usou parte desse dinheiro para pagar a dívida onerosa.
Então, por que o problema continua tão grande? Segundo o clube, são 3 justificativas. A alta na taxa básica de juros, que saiu de 2% para quase 15% em 5 anos, a arena, que mais que dobrou de preço, e o futebol, que ficou muito mais caro. A gente tem meia dúzia de atletas que ganham um salário muito parecido com o que o Hulk ganhava há 4 anos atrás. O futebol ficou muito mais caro. Isso vale para salário, vale para compra de direitos federativos, né? O Atlético fechou 2024 com receita recorde de 674 milhões de reais. Suficiente para bancar as despesas do dia a dia, como os salários do elenco. Para esse ano, a expectativa é manter o equilíbrio. Não vamos ter lucro nem prejuízo. Então o que vai sobrar são os famosos juros ou encargo da dívida. Ou seja, vai faltar tudo. Você recebe o salário. E desse salário você vai pagar o aluguel, a conta de luz, a conta de água, a internet, a escola dos filhos. E aí, quanto sobra? Se não sobrou nada e você tem uma dívida do cartão para pagar, você não vai conseguir pagar. É assim que o Atlético vive hoje. Ele recebe a receita, gasta. Quando chega no final para pagar as dívidas, não sobra nada. Só existem 2 caminhos: realizar um novo aporte milionário ou cortar gastos. A forma mais rápida de resolver é trazer um novo, ou os próprios acionistas, ou um novo acionista que possa colocar um capital novo no clube para a gente debelar as famosas dívidas onerosas. Se a gente tiver insucesso nessa operação, talvez a gente tenha que apertar um pouco mais o torniquete no ano que vem. O Atlético ele só vai fazer os movimentos quando primeiro acertar as pendências com seu elenco, porque ainda há débitos sim com jogadores, direitos de imagem, premiações, isso não é segredo, o próprio Rafael Menin expôs essa situação na coletiva, então não tem nenhum reforço assim, né, engatilhado. Eu ouvi até agora uma notícia, né, que foi divulgada pelo nosso colega o Pedro Rocha, da Globo, de que o Atlético está negociando o Renier por empréstimo. Tô tentando apurar essa situação. Qual Renier que é esse? Foi revelado pelo Flamengo, ele é do 2019. Real Madrid. Ele é do Real Madrid, mas nem foi pro Mundial. Ele não está, meio atacante. Ele não está nos planos do Real Madrid. Ele foi emprestado aí, rodou, tava na última temporada no Granada da Espanha. É um jogador, é jovem, ele tem 23 anos. Mas, dando aqui os créditos, né, foi uma notícia do Pedro Rocha e a gente também, obviamente, vai tentar apurar para checar essa informação. Ele fez um gol no Galo lá no Maracanã. Bom jogador. Em 2019. Surgiu muito bem. E foi vendido rapidamente, isso, né? Aí, lá no Real Madrid, ele não ficou. Não, ele não vingou lá. Ele chegou a jogar na França. Foi emprestado, né? Ele jogou... Olha aí. Não, acho que foi na Itália, não? Na Itália? Mais um que saiu muito jovem. Muito jovem. Né? Praticamente não deu para mostrar grande coisa aqui no futebol brasileiro, mas o pouco que mostrou tem futuro, né? Ainda tem futuro, né? Mas é porque ele entrou naquele time também que era do Jorge Jesus. Não, aí também não tinha espaço, né? Não tinha espaço. Mas parecia ser bom de bola, né? Jogou. O Frosinone da Itália. Frosinone, isso mesmo. Tinha futuro? Não, tem futuro, né? Ainda é muito jovem. Tem bola ainda, dá para mostrar ainda muita coisa, principalmente voltando pro futebol brasileiro, acho que é uma boa, viu? Agora, depois o Real Madrid comprou e nunca utilizou, né? Não, utilizou, mas ele também foi repassando. Ele chegou a jogar pelo Borussia logo depois da compra do Real Madrid, ele foi emprestado para o Borussia. Depois e é um clube que sempre gostou de ter jovens jogadores, né? Aí foi no Frosinone da Itália, Granada, por último ele esteve no Granada. O Granada, ele estava no Granada. Ele é de 2002, ou seja, é novo, né? 23 anos. Ele fez parte da base do Vasco da Gama, antes de ir pro Flamengo. Você vê que tem uma parceria. Qual que era o time do Savinho mesmo na Espanha? Era o Granada? Girona. Girona. Tá certo. Enfim, tá aí. Ele tem o perfil do que o atleta tá falando, né? Tá sem contrato, né? Você não tem que pagar muito. Ele ainda tem contrato com o Real Madrid, só que o Real Madrid não tem a intenção de ficar com ele. Então o Atlético tentaria um empréstimo. Isso, as notícias que eu tô lendo dele aqui, ó, é que ele tem se reunido com o empresário dele para definir aí o futuro dele no futebol. Se retorna ao Brasil ou se houve alguma... Aqui, ó. Atualmente ele está negociando com o seu empresário para definir o seu destino ao futebol brasileiro. Então é isso aí.
O atleta pode fazer uma troca. Claro. Não tinha o Tony Kroos? O Galo tem o Fausto Kroos. Ah, tem. Então, Tá. Fausto Kroos. Não é? É ou não é, pô? Tem Vamos dúvida. falar a verdade pro Real Madrid. Do olho é igualzinho. Eu não sei o valor dele, vou até olhar aqui. Fausto Kroos, bicho. Então você tirou isso, meu. Eu não sei. Apareceu agora. Mas seria uma boa pro elenco. Ele é aí, meia, né? Seria uma boa pra dar uma Meia incomodada no Scarpa ali, né? É o que o Cuca deseja, né? O meio atacante é o que ele... Alguém falou que é o falso cross. Exatamente. É isso aí. É ele. Então, pode ser, né? Quem sabe. Mas, voltando à nossa história, é isso. Primeiro vai se pagar o que está devendo. E eu acho justo, sabe por quê, gente? Como que você volta com uma equipe depois de um mês e tanto parado não rola, não. E sem acertar com eles o que está devendo? Não tem como fazer isso. Pior, né? Sem Daniel? acertar com eles e com reforços, né? Pois é. Você chega olha lá, que tem horror. 3, 4 caras novos lá, você fala, pô, beleza, contratou, legal, o elenco fica fora, mas e o meu aqui, como é que faz? E a gente que tá aqui ralando há quanto tempo? Aí Aí você pedir para dar confusão. Para. Tem que não dá, acertar não. primeiro, Ei, né? Não tem jeito, não. Teve um cara aí que teve os erros dele, o Sampaoli, ok? Mas uma coisa, ele era chato. Se atrasasse um dia, ele falava assim, tô pegando meu boné, vou embora, e assim, não aceitava isso e falava que pra ele era primordial, que era inegociável atrasar, tem que fosse um dia sequer do salário, não só dele, mas do grupo de jogadores, porque ele sabe que isso impacta no campo, não tem outra conversa. Pra poder cobrar. Exato. Por isso que corria junto com o cara e xingava todo mundo. Mas aí, todo mundo, ele não me dá bom dia. Vamos criar uma treta aqui, ó, São Paulo ou Milito? Ih, cara. Ficou difícil aí? Não, mas eu sou um defensor também do trabalho de Sampaoli. Acho que ele fez um bom trabalho no Galo. E que ele Não vai me perguntar, não? não E precisa, você, precisa. Milito? Você vai Claro que não. Você vai votar Quem é que já foi técnico de seleção, ganhou Copa América, não pipocou em final? Sampaoli. O Diego Urbano deu certo, não. Eu queria criar. Falando no Atlético, o Lélio Gustavo tem mania de falar toda a discussão do Galo, ele leva pra seleção. Tô falando no Atlético, Lélio. Quem treinou mais? O time do Atlético só foi campeão que o elenco quem montou foi ele. Eu tô de acordo. Ah, O time de 21 Eu agora te passei uma banda. Não, mas nessa aí eu tô contigo. Não funcionou a treta aí, né? Porque eu gosto dos dois, tá certo? Do Sampaoli e do Milito. Galo, Galo.